Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Queria que você ficasse de pé. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 23. Uma passagem muito conhecida, como a gente costuma falar sempre, né? Deixar essa marca registrada. O tema da ministração dessa noite é ver além do que vejo. Esse é o tema dessa ministração. O Senhor falou comigo hoje e fechou com aquilo que eu estava já no meu coração clamando nesses dias. Tentar ver o agir de Deus, o mover de Deus, que muitas vezes a gente procura entender da nossa forma e do nosso jeito, e não é assim que funciona. Do versículo 17 ao 23, só contextualizando que no versículo 12 há um diálogo ali de Moisés com o Senhor, onde ele quer sinais e maravilhas, e quer conhecer, quer ver, afinal de contas, ele ouvia, né? Mas ele queria, deixa eu te ver. No versículo 17 em diante, ele diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achartes graça aos meus olhos, e eu te reconheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Versículo 19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Versículo 23, depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Antes de você sentar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nessa noite, Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome. Nessa noite, Senhor, nós fizemos algo que eu tenho certeza que no céu se agrada, que é o ato de honrar, que é o ato de deixar claro o nosso coração, a nossa intenção. Não é bajulação, não é isso, é validar os feitos. E nós somos prova disso, Senhor. Mas, Pai, agora nós abrimos a Bíblia, a palavra do Senhor. E aqui, quando isso acontece, é o Senhor falando aos nossos corações. Porque essa palavra, Senhor, ela é tão atual como os dias de amanhã. E o Senhor inspirou homens há anos atrás. Então, Senhor, nós queremos te dizer nessa noite que tudo que vai ser falado aqui encontre repouso em nossos corações. Para que ao sair daqui, nós venhamos entrar, Senhor, num ambiente de discernimento do que o Senhor espera de nós. Assim, Pai, eu te peço, abre os nossos ouvidos, Deus, escancara a nossa mente, que os nossos olhos espirituais estejam antenados, ó Deus, e conectados com o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Podem se assentar, no nome de Jesus. Nós vivemos uma geração, e eu quero que você preste bastante atenção no que eu quero dizer nessa noite. Repetindo, o tema dessa palavra é ver além do que eu vejo. Diga assim comigo, ver além do que eu vejo. Uma vez eu vi um filme e me chamou muita atenção uma cena exclusiva desse filme. Não sei se vocês já ouviram falar do Patch Adams. Era um filme do Robin Williams, que ele era uma pessoa que ele se formou como médico, e ele
teve a brilhante ideia de, não, vamos fazer algo voluntariamente. Então convidou várias pessoas. Mas algo chamou muita atenção naquele filme, porque no processo onde ele vivia, que era aquele processo acadêmico de se formar e tudo mais, ele visitava alguns hospitais. Inclusive, se não me falha a memória, ele se internou voluntariamente em um dos hospitais para entender o meio em que ele ia atuar. E tinha uma pessoa num determinado quarto que poucas pessoas tinham acesso a ela. Poucas pessoas se moviam até o lugar dela, porque naquele ambiente, esse homem que até então, ele era muito nervoso, então ele discordava de todo mundo, na verdade, ele era vou colocar assim, alguém mal entendido naquele lugar. E uma certa vez ele falou assim, não, eu quero ficar naquele quarto, eu quero ficar naquele lugar com aquela pessoa. Olha, você vai dar problema. Eu disse, não, deixa eu ir junto. E ele fez uma pergunta para esse rapaz. Estava calado, quem viu o filme vai lembrar dessa cena. Ele pegou a mão do Robbie Williams, o ator, não lembro o nome dele no filme, mas ele pegou a mão e disse assim, olha para essa tua mão, o que é que você está vendo? Daí o Robbie Williams pegou e disse assim, eu vejo 5 dedos. Ele pegou e largou a mão da pessoa. E ele ficou assim, mas o que tem de segredo nisso? Ele disse assim, o rapaz que estava há muito tempo no quarto disse assim, está vendo? Você é mais do mesmo. Você tem que ver além do que os teus olhos estão vendo. Eu queria que você fizesse esse exercício comigo. Levante sua mão assim. E fixe o seu olho exatamente na parte da frente da sua mão. Você vai ver sua mão. Certo? Agora, se você procurar ver entre os seus dedos, você vai ver que os seus dedos, ele começa a ter uma duplicidade. E onde havia 5 dedos, você começa a ver o dobro, ou 3 a mais. Quantos estão vendo dessa forma? Era isso que no filme o pessoa queria dizer. Que a resposta era o seguinte, eu vejo mais dedos do que aquele que os meus olhos na frente estão vendo. Quando você pega esse exemplo que eu dei, que não tem nada a ver, irmãos, com nada, e pelo amor de Deus, essa não é a pregação. Eu só estou querendo dizer para os irmãos que o ser humano, quando ele está com os olhos focados só naquilo que ele quer, ele não consegue ver nada em sua volta. Quando nós determinamos algo, ou seja, quando nós colocamos os nossos olhos em algo, muitas vezes nós perdemos a razão em muitas coisas. Quando nós nos colocamos no lugar onde as coisas têm que ser do nosso jeito, a gente não deixa ver o cuidado de Deus de outra forma. Tudo na nossa vida está relativo para quem crê no Senhor Jesus. Quantos têm Ele como Senhor e Salvador da sua vida, tudo está relacionado a um cuidado de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Logo, tudo que acontece na minha vida, eu preciso compreender que tem a mão de Deus. Seja ela boa ou seja ela ruim. Porque o bom e o ruim está exatamente no lugar de obediência. Porque talvez aquilo que você está vivendo hoje de ruim na sua vida, não é fruto de um projeto de Deus, mas sim uma decisão sua errada. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo, em algum momento dela, tem o quê? Deus dizendo assim, você quer ir para aí? Então você vai. Eu vou esperar até você entender qual é o meu propósito. Domingo passado, o pastor Álvaro trouxe uma palavra sobre o que Jesus nos deu. O direito que nós temos na cruz, aquilo que o Senhor fez, a nova aliança. E ele usou ali Lucas 15, que fala do filho mais novo e o filho mais velho, a diferença de um e de outro. Se você não viu essa pregação, está no YouTube, depois você procura lá, você vai ser alimentado por ela. E hoje, quando nós paramos e vemos a situação que nós vivemos nos dias de hoje, você vê pessoas só querendo Deus e colocando condições. Esse texto que você já deve ter lido ele pelo menos umas 15 vezes dessa parte, desse momento, onde Moisés, no nível de intimidade com Deus, no nível de intimidade com o Senhor, se coloca numa condição de dizer assim, não, eu quero te ver. Eu quero te ver.
como se tudo que Deus tivesse feito na vida de Moisés, ele não estava vendo Deus. Você vê aqui um homem que já tinha experimentado do maná que caía do céu. Você vê aqui um homem que tinha experimentado de um favor e de um cuidado de Deus de estar na frente de milhões de pessoas sozinho. Você vê aqui um homem que viu o mar se abrindo e o povo passar. Mas mesmo assim, ele queria conhecer muito mais de Deus. Diga assim comigo: o que Deus tem me mostrado precisa estar exatamente no controle dele. Porque, irmãos, preste atenção, existe um ditado e é verdade: todo ponto de vista depende do ponto que eu estou vendo. Ou seja, depende da vista do ponto. Aqui está um estojo, que ele está aqui, eu estou vendo ele dessa forma, ele continua sendo estojo. Se eu for para cá, nessa distância, ele continua sendo estojo. Se eu for nessa distância, ele continua sendo o quê? Estojo. Os meus problemas, os seus problemas, as dificuldades que nós vivemos, tem tudo a ver como nós estamos vendo ela. As situações que eu e você estamos passando, nós precisamos entender que nos dias de hoje são ferramentas que Deus está usando para que a gente se aproxime mais e mais dEle. Preste atenção uma coisa, meu irmão. Quando eu e você entramos num ambiente de questionar a vontade de Deus, a gente entra num ambiente que a gente quer. Porque não tem esse que diga assim: não, peraí, eu não concordo com isso. O Senhor tem falado muito comigo, compartilho com o pastor Alvo sobre isso. A diferença de opinião e visão. Muitas vezes nós caminhamos na mesma opinião. Então eu caminho com a Priscila porque nós temos a mesma opinião. Então está tudo certo. Mas se eu tenho uma visão e a Priscila não tem, no momento em que eu discordo alguma coisa ela de mim, automaticamente eu olho para a Priscila e digo assim: nós não podemos mais andar juntos. Porque as nossas opiniões não batem. Casamento é um ambiente de o quê? De visão que tem que estar junto. Tem que ser até o final. Lembra, irmãos? Quantas coisas nós vivemos e quantas coisas nós passamos. E muitas delas é Deus preparando situações para a gente crescer. Você pode dizer para a pessoa do seu lado assim: tudo que você está passando, o maior beneficiário é você. E o texto aqui fala de pelo menos 3 coisas que Moisés chegou diante de Deus e Deus falou para ele assim: eu quero te mostrar então, além daquilo que você está vendo. Porque você só quer me ver, mas você não está vendo que eu já estou contigo. Diga assim comigo: a primeira coisa é graça. Irmãos, faz assim comigo. Agora, muitos aqui fizeram isso, mas estão com a cabeça lá fora, nos problemas, na falta de dinheiro. Hoje é dia 29, lembra aquela ilustração que eu falo? Do dia 1º ao dia 10, que é pagamento, está todo mundo assim: aleluia, glória a Deus. Do dia 10 ao dia 30, acabou o dinheiro, né, filho? Para tudo. Diga assim comigo: ser filho de Deus é ter acesso a algo que o mundo não explica. Isso é graça. Graça é um favor imerecido. Você sabe o significado de graça. E a Bíblia fala aqui no versículo 17 que disse assim o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achartes graça aos meus olhos. Quantos aqui tem Deus? Agora baixa sua mão e não levanta. Agora, quantos Deus tem? Achar graça diante de Deus, irmãos, é um favor imerecido. Deus olhou para Moisés e falou assim: achei graça. Vi em ti aquilo que você não merece, mas eu vou fazer. Quantas vezes nós, irmãos, entramos na presença de Deus: Deus, por que tu tem que resolver isso? Porque tu tem que mudar isso, porque tu isso, aquilo outro. E Deus fala assim: cara, o que tu precisa, filho? A minha graça te basta. Pode dizer para a pessoa do seu lado assim: cara, a graça te basta.
Agora não é ficar só na graça, porque tudo é graça, super graça, hiper graça, nova aliança, isso. Não, irmãos. Não existe isso. Para com essa conversa fiada. A graça, diga assim, ó, graça, plenitude da graça, são para filhos maduros. Maturidade, saber o que eu estou fazendo. Maturidade, opa, peraí, eu sei quem meu pai é. A gente escuta, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmão, se você não conhece quem está falando, você vai ouvir qualquer outra voz e você acha que está alimentando a sua fé. Diga assim comigo com a sua Bíblia, diga assim, ó, essa é a palavra do meu Deus. E o que está escrito aqui é, e acabou. Não é o que eu acho. Versículo 17. Porque achaste graça aos meus olhos. Olha o seguinte, olha só o que Moisés, que ele escuta. Vírgula. E eu te conheço pelo teu nome. Irmãos, quem entende da graça, Deus tem um a sós com ele, entendeu? Quem tem a plenitude da graça, tem um acesso, tem um ambiente guardado, onde Deus diz assim, e aí Belzinho? E aí Aurélio? E aí pastor Elcio? Cícero? Porque só entende de graça, irmãos, quem precisou dela um dia. Quem entende de graça, só sabe o que é, quem precisou dela um dia. Irmãos, você está na frente de uma pessoa que se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu estaria vivendo. E eu nem posso passar o microfone para cada um de vocês, que não, se daqui a pouco nós vamos sair daqui só terça-feira. Diga assim comigo, tu és tão lindo, Jesus. E aqui Moisés querendo mais de Deus. Não, olha só o que eu estou te dizendo. Minha graça está aí. E a gente vem para a igreja. Eu vou para a igreja porque não sei o quê. Chega aqui, levanta a mão, faz isso, vai embora do mesmo jeito. Diga assim comigo, tem muito mais para ver. No versículo 19, de Êxodo 33, diz assim, ó, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade. Diga assim comigo, bondade de Deus. Irmão, feche seus olhos por um minuto. Feche seus olhos por um minuto. Você não precisa abrir, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que realmente fez tudo para merecer o que você está vivendo? De coisas boas? Você acha que realmente você foi o cara de toda a criação de Deus, o mais esperto de todos, para chegar a um ponto agora e dizer assim, não, tudo que eu estou vivendo é meu esforço, é o meu agir, não fui eu que fiz para merecer isso, eu tenho participação. Será que realmente é isso que o Espírito Santo está falando no teu coração nessa noite? Tem uma canção que fala que eu não mereço. Lembra do eu não mereço misericórdia, mas tu me deste de longe, escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador. Quantos conhecem essa canção? Aleluia, libertador.
que vaste a mim. Oh Jesus, diga assim comigo: Senhor, eu não mereço. Diga forte assim: eu não mereço, Senhor. Você consegue levantar seus olhos e dizer assim, bem alto assim: Senhor, eu não mereço, eu não mereço. A bondade, como diz o versículo, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Irmãos, quantos de nós não tem reconhecido isso na plenitude da bondade de Deus? Sabe por quê? A correria nos tira. Eu não concordei com o que o irmão falou, fechar meu coração. E perdemos o que Deus quer que a gente veja além. Diga assim comigo: eu preciso ver além. Terceira coisa, está lá no versículo 22, diz assim: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Irmãos, Deus poderia ter dito para Moisés assim: ó, fica aí que eu vou passar. Ah, que tu quer ver? Então fica aí que eu vou te passar. Se você ler depois o texto, você vai ver que homem nenhum era capaz de estar na presença do Deus. Mas sabe o que Deus fez? Eu vou te botar num lugar. E quantas pessoas Deus tem feito assim: olha, eu estou só querendo cuidar de ti, para te ver a glória que eu quero fazer. Sai daí e fica aqui, só isso. Diga assim comigo: Deus está cuidando de mim, para mim ver a sua glória. Nós não entendemos isso, igreja. Às vezes Deus está empurrando a gente para um lugar. Fica aí, Abel, nesse canto. Não, mas o meu lugar é aqui. Deus está dizendo: não, vai para... Não, lá não, é aqui. Diga assim comigo: quem sabe que Deus é, confia em tudo. Irmãos, ver além do que eu vejo é isso. Nós aprendemos muito no Homem ao Máximo. Quem está fazendo sabe disso. Uma oração simples que tantas vezes nós perdemos, que é o seguinte: Espírito Santo, nos guia toda a verdade. Irmãos, seria tão mais fácil, pastor Elcio, se nós, em vez de todos os dias dobrar o nosso joelho e pedir, a gente fazer exatamente assim: Espírito Santo, me guia a tua verdade nesses dias. Ah, Senhor, mas é porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que assinar isso, eu tenho que vender aquilo, eu tenho que isso. Diga assim comigo: Espírito Santo, Ele guia, Ele não arrasta. A decisão é sua, meu irmão. A decisão é nossa, de ver além do que nós vemos. Eu queria que você ficasse de pé.